Esse vídeo que eu estou gravando hoje é um vídeo um pouco fora da curva do canal, mas eu achei que eu deveria gravar. Olá, sou Jenner Guimarães. No vídeo de hoje, não vou estar apresentando nenhum livro a vocês, mas sim um relato de uma experiência que eu tive, uma experiência pessoal, e gostaria de compartilhar com vocês. Essa experiência eu traduzi em um texto com o nome Como é o Mundo de Segunda Densidade. Vocês vão encontrar esse texto no meu blog, jennerguimarães.com.br. O texto é esse mesmo. Como é o Mundo de Segunda Densidade. Desde que eu comecei a fazer minha reforma íntima, eu sempre tive vontade de fazer uma viagem astral, mas nunca consegui. Pesquisei bastante, estudei bastante a respeito. Todo mundo tem suas técnicas, cada um tem suas técnicas para conseguir isso. A minha técnica praticamente foi o desejo, minha vontade muito grande de fazer essa viagem astral. Viagem astral, para quem não sabe, é tipo um sonho lúcido. É um sonho que você sabe que você está ali, é como se fosse real, certo? Como se fosse, não é real. E você sabe o que está acontecendo, é chamado de viagem astral lúcida. Esse tipo de experiência, normalmente ela ocorre à noite, a gente confunde com sonho, muitas vezes a maioria das vezes é sonho mesmo, são fragmentos do nosso dia a dia, que a nossa mente precisa processar para entender, e aí transforma em sonho. É diferente de viagem astral. Viagem astral é uma coisa completamente diferente. Você sabe por que você está ali, onde você está, o que é que você está fazendo. É bem diferente. Nessa viagem astral, eu viajei para um mundo de segunda densidade, que é diferente do mundo de segunda dimensão. Os youtubers e algumas pessoas na internet, elas confundem muito, mistura, chama da mesma coisa, dimensão e densidade, são coisas diferentes. Então, para não ter dúvida a respeito disso, eu fui pesquisar e encontrei num site chamado Blog Wicca em Goiânia, Blog Wicca ou é Wicca, não sei, em Goiânia. Lá eles explicam a diferença de densidade para dimensão. Então, tem assim, o que é dimensão? Dimensão é uma grandeza espaço-temporal relacionada à organização e estrutura do universo. Eu diria assim que é onde tem os vetores, vetor de largura, altura e profundidade, aliás. São os três vetores que formam a terceira dimensão. No caso, uma segunda dimensão seria só largura e comprimento, certo? E densidade. Densidade é uma grandeza vibracional. Todo o universo é a mesma substância vibrando em frequências diferentes. Cada frequência vibracional dá origem a uma substância diferente. Umas mais densas e outras mais sutis. O conjunto de substâncias ou vibrações se agrupa em faixas vibracionais próximas ou harmônicas, uma interferindo na outra, uma gerando a outra e dando origem aos mundos planos e universo, né? Planos e universo. Quando falamos que estamos passando da terceira dimensão para a quarta dimensão ou quinta dimensão, muitas vezes misturamos as duas grandezas. Achamos que estamos passando de uma dimensão para outra, mas na verdade estamos passando de uma densidade para outra. Continuaremos a viver no mundo de terceira dimensão, experimentando uma linha de quarta dimensão, porém em uma outra faixa vibratória que possui uma série de outras características físicas. Então é assim, eu posso ter uma experiência de quarta e de quinta dimensão vivendo nesse corpo físico de terceira dimensão. Como eu vou fazer isso? Com pensamento. O nosso pensamento ele não está preso à terceira dimensão. Então, o nosso pensamento, a nossa imaginação, ela pode... Imaginação dá uma ideia diferente. O nosso pensamento,
ele pode viajar em outras dimensões superiores à nossa e inclusive inferiores. Ele pode sair dessa terceira dimensão. Ao contrário do nosso corpo físico, que foi criado nessa terceira dimensão e pertence a essa terceira dimensão, certo? A gente pode viajar por outras densidades com o pensamento. Falei dimensão, mas não, é densidade. A dimensão já seria outra coisa, seriam os vetores que eu falei. No caso de quarta dimensão, os físicos já estudaram que são os vetores de largura, de comprimento, de altura, os três, né? E mais um quarto que é o do tempo, né? Esse quarto vetor que é o tempo, que forma a quarta dimensão, certo? Diferente de densidade. Bom, nessa viagem astral, eu visitei um planeta, ou talvez seja aqui a Terra mesmo, eu não sei, mas para mim era um planeta. É um planeta igual à Terra. Não sei se era aqui a Terra, talvez seja aqui a Terra em segunda densidade. Mas de qualquer jeito, esse local que eu fui é uma cidade tipo de interior dos Estados Unidos, assim, uma cidadezinha com as casas tudo bem organizada, rua limpa, larga, tranquila, cidade tranquila, não tinha assim muitos carros. Tinha carro, mas não tinha muitos carros. E não tinha muita gente também. Mas as pessoas de lá eram um pouco diferentes da gente. Os homens, eles tinham barbas assim, tinham mais cabelo, né? Eram barbudos e cabeludos. Tinha muito pelo assim também, mais pelo no braço. Eram pessoas normais, mas eram mais peludas. As mulheres também eram mais cabeludas, assim, tinham mais cabelos, tinham mais pelos nos braços, assim. Eu acredito que essa visão que eu tive dessas pessoas de segunda densidade é a mesma visão que uma pessoa que vive na quinta dimensão, na sexta, tem da gente, nos vê assim como, tem uma visão, nos vê assim como pessoas mais grosseiras em relação a eles, assim, nós temos uma aparência mais grosseira em relação à aparência sutil que esses seres têm, né? Então, comigo aconteceu a mesma coisa, pelo fato de eles habitarem a segunda densidade. Então, para mim, eles tinham uma aparência assim mais grosseira. Nós já passamos por isso, essa evolução. E na terceira dimensão nós ficamos mais sutis do que eles. Não muito, mas ficamos mais sutis do que eles. E à medida que nós vamos evoluindo, vamos tendo uma aparência mais bem acabada, mais limpa e mais sutil também. Sutil no sentido de densidade mesmo. Um ser de quinta dimensão, por exemplo, na nossa dimensão, ele vai ser visto como um fantasma. Por quê? Porque a densidade dele é mais espaçada, é menos denso. Ele é menos denso do que a gente, e a gente é menos denso do que um ser de segunda dimensão. Então, quanto mais vai descendo a dimensão, mais denso vai ficando esse corpo. E quanto mais subindo na densidade, mais vai ficando sutil o mesmo corpo. Então, lá na quinta dimensão, um ser de quinta dimensão para o outro, ele é real, é concreto como um para o outro. São concretos, físicos, um consegue tocar no outro. Mas para a gente, eles viram quase um fantasma. Quase não, eles são um fantasma para a gente. Como aqui para a gente, nós tocamos um para o outro, mas eu não vi lá, mas provavelmente nessa segunda dimensão nós seríamos os fantasmas, que o de quinta dimensão para a gente, nós seríamos os fantasmas para ele. Então eu andei lá por essa cidade e estava observando algumas coisas. As pessoas, a primeira coisa que eu senti assim, que o mundo de uma densidade mais, quanto mais denso é o local, mas assim a gente sente uma angústia se a gente está numa evolução mais alta, e acho que é isso que os seres de dimensões superiores sentem quando chega aqui na Terra. Quanto mais denso é o local, mais a gente se sente assim angustiado, mais triste, assim, a gente sente assim uma energia mais pesada quando vai descendo essas dimensões, essas densidades. Então eu senti isso lá, eu senti assim uma tristeza,
uma angústia, aquele negócio que você sente assim quando você perdeu alguém, tá no velório e tem aquele sentimento de que perdeu um ente querido e tal. Foi o que eu senti nesse local. Lá eu não via, eu percebi assim que as pessoas não são muito solidárias uma com a outra, assim. É até vergonhoso assim ser solidário com o outro. As pessoas assim não gostam de ser solidárias, uma ajuda a outra. Aqui a gente tem pessoas aqui que ainda não gostam de ajudar uma a outra, mas boa parte aqui gosta de ajudar, né? Para a gente é normal uma pessoa ajudar a outra, mas para eles lá não é normal. É até mal visto na sociedade uma pessoa querer ajudar a outra se o objetivo da ajuda não for ganhar alguma coisa em troca. Foi isso que eu vi, né? Assim, eu ajudo você, mas eu já fico pensando assim, o que é que eu vou ganhar com essa ajuda? Então, nessa densidade as regras funcionam assim. Para eu ajudar alguém, eu tenho que saber o que é que eu vou ganhar em troca. Senão eu não ajudo, não ajudo, porque se eu ajudar sem querer ganhar nada em troca, eu vou ser mal visto pelas outras pessoas. Lá ninguém gosta de ajudar ninguém por causa disso. Como todo mundo que eu percebi assim que esse mundo parece que também está em processo de transição. Então, mundos que estão em transição, ele tem misturado pessoas de dimensões de densidade diferente, habitando no mesmo lugar. Então, lá eu vi um senhor que ele gostava de ajudar as pessoas, só que ele ajudava assim, de forma escondida, escamoteada mesmo. Ele ajudava, mas fazendo de conta que não estava ajudando as pessoas. Ele gostava de ajudar, mas fazia de conta que não estava ajudando, que a pessoa que estava fazendo a coisa por ela mesma. Ele não estava fazendo nada, mas ele estava ajudando sim. E por que ele fazia isso? Para ele não ficar mal visto, ele não ser criticado pelas outras pessoas por estar ajudando o próximo sem querer ganhar nada em troca, né? Teve uma situação lá que eu passei, que eu vi assim, numa rua, a rua foi de noite, assim, já. Tinha uma mulher, né? O pneu do carro dela tinha furado, ela encostou o carro assim no canto. Ela olhava para o lado, olhava para o outro assim, mas ela não queria pedir ajuda a ninguém, porque lá a regra é essa. Ela não queria que ninguém ajudasse ela. E então ela estava na maior dificuldade lá para trocar esse pneu do carro, mas assim mesmo não queria ajuda, não queria que aparecesse ninguém para ajudar ela, porque lá as regras são assim. Então, nessa viagem eu percebi o seguinte, que o quanto nós já estamos evoluídos, né, nesse sentido, o quanto nós já evoluímos, né, em relação à fraternidade, apesar de nós termos ainda muitas dificuldades aqui, muitas mazelas mesmo, dá para perceber, quando a gente vai num lugar assim, a gente vê o quanto a gente já evoluiu e quanto a gente ainda pode evoluir como pessoa, né, como sociedade. Então é isso. Se você gostou do nosso vídeo, acesse as redes sociais Facebook, Twitter e Instagram. Clica aí no botão inscrever-se e no sininho para avisar o YouTube que você gostou do vídeo. E aí ele vai indicar para mais pessoas, quanto mais gostei tiver, né? Quanto mais like tiver. Então, só. Tchau.